Olá, sejam bem-vindos ao Isso Pode Ajudar. E dessa semana estamos falando com a doutora Lilian Félix, que é médica psiquiatra, e estamos falando das angústias mentais. Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer poder participar. Muito obrigado por ter vindo aqui, trazer conhecimento. Já gravamos 2 episódios, estamos no terceiro e vamos falar de ansiedade. Vamos. Existe uma ansiedade que as pessoas tratam como normal dentro do dia a dia e onde que ela se torna de fato patológica, né? Porque, como eu disse lá no primeiro, às vezes a pessoa fala que ela é ansiosa, mas Sim. onde está a questão de influência de redes sociais, a questão do ritmo frenético, o que de fato diferencia de ritmo de vida, estilo de vida, com de fato patológico? Sim, na verdade eles se encontram, né, no meio do caminho. A pessoa pode ter um basal mais ansioso e não ser um transtorno, e aí pelo próprio consumo inadequado de informações, o excesso, ela realmente desenvolveu um transtorno ansioso. A ansiedade, como uma sensação e um sentimento, é natural do ser humano, é inerente ao ser humano, é necessário. Imagine que se a gente não tivesse o mecanismo de luta e fuga, nós não teríamos evoluído enquanto espécie, né? Porque essa sensação do medo, do certo estar à espreita, da preocupação que nos faz preparar para os riscos. Então, se eu venho aqui num podcast, eu vou estar um pouquinho mais ansiosa, é normal, Ou tá? não, né? Você Não, fluiu super bem, ai, foi super tranquilo. mas se eu vou fazer um concurso, né? Se eu vou receber um resultado de um exame importante, é normal ter essa ansiedade, né? Uma apresentação importante do trabalho. Quando que isso é um problema, né? Quando há um descompasso, quando o estímulo não é proporcional à reação corporal. Então, quando o paciente chega e diz, nossa, eu estou ansioso, eu não sei por que eu estou ansioso. Eu estou ansioso porque o telefone tocou. Então, eu acho que é algum acidente, aconteceu alguma coisa com alguém da minha família, né? E a pessoa fica num estado de um consumo energético enorme. Por quê? Porque o mecanismo dela de luta e fuga está acionado o tempo inteiro. Eu tenho uma paciente adolescente que ela chegou dizendo, doutor, é o seguinte, eu não sei falar o que eu tenho, mas eu acho que eu tô atrasada o tempo todo, né? Então, isso ficou comigo, essa sensação de estar faltando, de estar atrasada, mesmo que não haja estímulos, mesmo que não tenha que fazer a prova, mesmo que não tenha reunião de trabalho importante. Então, aí é o momento de buscar ajuda, né? Porque gera sintomas físicos e limitação do dia a dia. Tá. O que é uma crise de ansiedade de fato, né? Eu já trabalhei em pronto atendimento e são assustadores, né? E muitas vezes também assustadores da forma negligenciada por falta de informações dentro de um pronto-socorro, né? Como que seria caracterizado uma crise de fato de ansiedade e como que seria o manejo dessa pessoa de forma adequada para ela tentar buscar ajuda num atendimento adequado? Ótimo. Assim, as pessoas tendem a minimizar os efeitos psíquicos porque elas não podem ver, né? Então, ainda temos essa cultura do palpável. Se não é uma coisa que eu estou vendo, que eu estou pegando, não existe. Acontece que a cascata, né, mental e de produção de substâncias, de hormônios, de desregulação no corpo, ela é real. A pessoa que ela tem uma crise de ansiedade, né, que vem de um pensamento que ela vai ruminando e alimentando e gera crise, ou, no contrário, no caso de um ataque de pânico, que muitas vezes isso vem de forma súbita e sem fatores precipitantes, né? Ela vai ter palpitação, taquicardia. Isso não é irreal, isso é real. Ela está com a frequência cardíaca aumentada, né? Ela vai ter falta de ar. Por quê? Porque essa pessoa ela está sob efeito da adrenalina, ela está tensa, ela não expande musculatura respiratória, O organismo está em o fuga. organismo está em fuga, respirando rápido, né? Não está fazendo aquela respiração do mindfulness, né? Ela está ali preparada para correr, lutar. Então, ela não vai oxigenar direito, ela vai sentir que está tonta, porque ela não oxigena direito, então ela vai ter tontura. Por conta de toda a adrenalina jogada no organismo, essa pessoa sente as extremidades frias, as mãos geladas, né? Sensação de Roxas. morte. Exatamente. E a questão é essa, é muito intenso, é uma sensação de fato de morte, é muito desconfortável. E aí a pessoa fica com medo, não só
pela crise em si, mas ela começa a se isolar, ela não quer sair porque ela tem medo de ter crise em ambientes, né, e não ter socorro, tá? Isso precisa avaliação e tratamento. Então, tô no meio de uma crise, né? Tô vendo uma pessoa no meio de uma crise. O que fazer? Tá? Primeiro, estar disponível, tá? Tem muitas receitas de bolo aí dizendo, você respira assim, você faz isso, né? Só que na hora que vem todos esses sintomas, você não consegue raciocinar. E uma pessoa leiga também não sabe diferenciar de fato se isso é orgânico ou é psíquico, né? Exatamente. Então, assim, leva no pronto-socorro, leva no pronto atendimento, diz assim, olha, você está com assistência, eu tô aqui, vou te levar, vou pedir ajuda para você, né? Algumas pessoas dizem, respira, né? A pessoa não está conseguindo. E é claro que esses sintomas, o bom disso tudo é o quê? Ele é autolimitado. O que parece durar horas, dura, na verdade, poucos minutos. Tá? Mas a sensação pro indivíduo é muito grande. Então, se essa pessoa já tem uma avaliação e ela está iniciando um tratamento e ainda está tendo crises ainda, porque demora um pouquinho até o tratamento fazer efeito, ela vai ter uma medicação SOS que o psiquiatra deixa para que, em casos como este, ela coloca a medicação, espera o efeito e aquela crise é abortada, aquela crise ela esmorece, melhora. Tá? Fora isso, tem pessoas que respirar ajuda, ótimo. Tem pessoas que só estar do lado e saber que vai ter um socorro, aquilo já melhora. Então não tem uma receita de bolo, mas claro, se você conseguir, no meio de uma crise, respirar mais profundamente, isso vai aliviar e vai reorganizar aí alguns neurotransmissores, algumas substâncias, e aí isso tende a melhorar por conta da oxigenação também. É o mesma classificação de síndrome de pânico ou não tem correlação? Ou depende da intensidade, quantidade? Isso, depende da intensidade, da frequência que isso acontece, se está relacionado a pensamento, se vem de forma súbita e não gerado por nenhuma condição do meio. E aí a diferença de tudo isso tem a ver com essa avaliação médica pormenorizada, entender, por isso que é muito individual, né? Os sintomas, eles podem ser compartilhados, uma pessoa que tem ansiedade vai dizer, olha, eu sinto isso, isso e isso, a outra vai dizer, olha, eu também, né? Mas o que gera a crise ansiosa em cada um é uma dinâmica bem diferente, que precisa ser identificada. Como lidar com crises de ansiedade, doutora, em um público geriátrico, né? Que muitas vezes está com muitos medicamentos, muitas vezes até sozinhos, porque os seus filhos cresceram, saíram de casa, netos, enfim, a vida seguiu o ritmo, e o quantitativo de idosos, né? Só em Jundiaí são 83 mil idosos, é uma população que vem envelhecendo, é uma curva natural do mundo. Que bom que estão envelhecendo, mas tem a base de alguns cuidados. Como identificar um idoso de fato ansioso? E é um transtorno que acompanha muitos idosos, tá? Claro, tem as demências, tem as síndromes metabólicas, mas o idoso deprime muito, o idoso tem ansiedade, e aí a gente trata, obviamente, fazendo todas as outras questões de psicoterapia, porque, né, acha-se que o idoso não precisa de terapia, porque não vai mudar, mas sim, a terapia, ela ajuda e pode fazer com que o idoso lide melhor com as circunstâncias de vida, como as limitações físicas, motoras, de doença, com a ausência dos filhos, tá? Então, esse idoso ele precisa ser avaliado em termos psíquicos, porque existe medicação que pode ser usada para o idoso com segurança. O idoso pode ter a medicação SOS em caso de crise, e obviamente a gente faz os diagnósticos diferenciais, né? Porque o idoso pode ter desorganização mental por infecções pulmonares, infecções de trato urinário, mas diante de uma crise, busca o pronto atendimento, tenta entender o que aquele idoso está sentindo e que ele possa expressar, até porque o idoso tem mais dificuldade em conseguir expressar o que sente pela própria geração. Né? Então, a gente acalmar esse idoso, levar num pronto atendimento que ele esteja seguro e iniciar uma avaliação psiquiátrica. Certo. Saindo do público geriátrico e indo para a parte um pouco mais jovem, eu gostaria de falar sobre a TPM. O quanto que a TPM influencia nas questões psíquicas, de fato. Existe um mito, ou é verdade que de fato acaba acentuando algumas síndromes? Influencia e bastante, né? Então, a gente tem a TPM, tem o que a gente chama de transtorno disfórico pré-menstrual, né? Que são sintomas mais intensos. A TPM é um conjunto
de sintomas, né? Não é só uma coisa imaginária. Aquela mulher, ela vai ter cólicas, ela vai ter mais tensão, ela vai ter diminuição de concentração, ela pode ter alterações, flutuações enormes de humor, isso pela ação de estrogênio, de progesterona, tá? E que está restrito aquele período aí entre 10 dias antes do período do início do ciclo menstrual, que é o primeiro dia da menstruação, né? Mas quando isso se agrava, esses sintomas são mais intensos e eles causam uma repercussão no comportamento daquela paciente, né? Ela fica numa irritabilidade que dificulta as relações sociais dela, dificulta o dia a dia com o parceiro, dificulta o dia a dia com os filhos, né? Há relatos que algumas mulheres ficam mais agressivas, aumentam os pensamentos e ideação suicida nessa fase. Então, o transtorno disfórico, ele é uma condição, né, que merece atenção, que não é uma invenção da mulher, que não é uma frescura da mulher, como falam, né, algo que impacta profundamente na capacidade dela funcional, laboral, e aí precisa ser e pode ser tratado, né, desde coisas mais naturais, que a gente pode usar perto do período, como também os estudos mostram que o aumento de medicações de serotonina através das medicações ou de uso contínuo ou no período menstrual podem ajudar essa mulher a ter essa passagem mais tranquila, né? Certo. Doutora, a mulher, a gente sabe que ela vive mais resistente, se cuida mais, mas ela é mais propensa a ter síndromes como ansiedade, depressão ou outras síndromes? Existe uma prevalência maior? Existe, tá? Antigamente acreditava-se, né? Isso para todos os transtornos, tá? Psíquicos. Acreditava-se que era um artefato. Por quê? Porque a mulher buscava mais ajuda. Então acreditava-se que porque ela buscava mais ajuda, se cuidava, né? E os homens não, é de conhecimento geral que, assim, infelizmente os homens demoram a Sim. buscar ajuda, fazer exames, né? Então achava-se que era um super diagnóstico por conta dessa busca da mulher, da população da mulher no consultório. Depois foram feitos diversos estudos ao redor do mundo e observou-se que não, que havia uma prevalência maior nas mulheres. Isso relacionado a fatores psicossociais, né, da estrutura social onde essa mulher vive, fatores biológicos, ou seja, exposição de hormônios a vida inteira, né? Eu brinco assim para as minhas pacientes: mulher não tem paz nunca, né? Porque é o período pré-menstrual, que é aquela mocinha que está organizando o corpo, entrando numa maturidade reprodutiva. E eu recebi no consultório meninas nessa fase com aumento de ansiedade e que quando menstruaram, que regularam o ciclo, melhorou. Vive perinatalidade, Sim. né, que aí vem gestação, mas o preparo para essa gestação, as intercorrências, as perdas gestacionais e período perimenopausa, né, que o impacto é enorme, é uma flutuação enorme de hormônios. E essa mulher começa a ter um sofrimento cognitivo, né? Começa a ter um sofrimento no dia a dia, físico, né? Físico. Então, a gente precisa olhar para a saúde feminina. A gente tem hoje mais, graças a Deus, mais políticas públicas votadas, né, para a atenção à mulher no SUS. Sim. Né? Inclusive o tratamento de endometriose, que é outra condição feminina que gera muita incapacidade. Dores terríveis. Dores, e não só dores, né? Porque tem mulheres que não têm a dor, mas tem distensão, tem dores de cabeça, tem inchaço nas articulações, tem fadiga crônica, tá? E, mais uma vez, não é visto, né? Há um aumento agora de diagnósticos porque começaram a falar para a mulher que a dor não é normal, que ela não tem que sentir dor para tudo. A mulher foi acostumada a sentir dor. É a dor da menstruação, é a dor do parto, né? Então, agora a gente está olhando para isso e dando permissão da mulher não sentir dor. Porque o sofrimento feminino, esse esgotamento feminino é muito bem aceito ainda socialmente, né? Inclusive pelas próprias mulheres. E a gente caminha para uma mudança. Por conta dessa tentativa de resistência cultural sobre a mulher, o burnout é uma realidade mais feminina? Eu não teria essa estatística para te dar em relação à prevalência, mas que as mulheres estão sofrendo burnout muito, né? Por conta das 3 funções, né? Mães,
o trabalho e a casa. Você tem casa, você tem marido, mas você tem filho. E foi se alcançando um espaço profissional feminino, né? Que bom que isso aconteceu, mas as outras funções, elas continuaram lá. Elas não foram divididas, Não, né? foi um acúmulo, né, dessas funções femininas e com necessidade de uma performance tão grande que essa mulher que não dá conta, e ela não vai dar mesmo, os pratos vão cair, vão quebrar, essa mulher se sente culpada, ela se sente angustiada. Então, ela consegue o trabalho, ela está em posições de liderança também agora, tá? Mas o modelo de trabalho não leva em consideração os ciclos femininos. Né? A mulher que ela funciona no período ovulatório, ela é uma mulher totalmente diferente do período menstrual. Né? Então, não há um respeito à carga horária, a acolhimento dessa mulher, né? Ainda há essa questão do, tá de TPM mesmo, né? Tá louca, né? Tá de TPM. Então, isso gera mais burnout, isso gera mais cobrança, isso gera mais afastamentos, isso gera mais ônus, de modo geral, para a vida doméstica e para a vida profissional dessa mulher. Crises de ansiedade, essas angústias por conta de multitarefas, podem alterar o ciclo menstrual? Podem alterar. É um caminho duplo, né? Tanto a ansiedade pode alterar isso, como os ciclos podem gerar ansiedade. Então, tem mulheres que, diante de um estresse intenso, elas deixam de menstruar, elas menstruam. Ou aumentam o fluxo? Aumentam o fluxo, pode acontecer. Ou repetem antes da data? Isso, tem escapes menstruais por conta de todavia, né? Nós segmentamos nosso corpo, setorizamos aí para fins de tratamento médico, enfim, mas nós somos uma coisa só. Né? Nós temos que ter um tratamento integral porque somos uma coisa só. Então, as alterações hormonais podem gerar isso, o estresse pode liberar substâncias que vão acabar suspendendo ou piorando esse padrão menstrual também. E qual que é o impacto da maternidade na saúde mental? É enorme. Olha, eu vou te dizer que minha população feminina é muito grande, né? Como é esperado, é um padrão. Sim. Apesar de que pós-pandemia a gente tem recebido muitos homens que buscam e que têm aceitado bem o tratamento, né? E a busca dessa fase reprodutiva da mulher é muito grande. Então, assim, é a gestação, olha, é todo o entorno, né? Desde você tá na época de engravidar, olha, tá dando seu tempo, né? Então a mulher traz a angústia, a pressão social de gestar, de querer ter a performance no trabalho e conciliar com o momento de gestar, com o momento em que o parceiro também aceita iniciar esse preparo para a gestação. E daí? Tem uma gestação bem-sucedida? Ok. Não tem? Tem as perdas gestacionais que têm acontecido muito, né? Essa mulher vive um luto silencioso com alterações hormonais. Por toda a vida. Por toda a vida, tá? E ela não é vista porque é muito silencioso, né? Como não tem um filho ali, ela não tem um tempo de afastamento e ela tá sofrendo os efeitos hormonais. Até as questões de documentos, né, doutora? É muito triste não ter o documento de um ser que existiu, né? Muitas vezes carrega o estigma do natimorto, mas ele não é um natimorto, ele é uma pessoa que existiu, né? E não carrega a identidade. E essas mães sofrem muito, porque elas não são vistas até pelo próprio parceiro. Né? Não. Ou as pessoas querem ajudar e tem esse relato de você vai conseguir de novo. Logo você que engravida, né? Às vezes é péssimo porque Deus quis. Isso. Então é um sofrimento enorme que não é falado em canto nenhum. Tá? Essas mulheres vêm em um sofrimento intenso, tem que se reorganizar. Além disso, gestação, entra na gestação. Se for uma gestação bem tranquila, ótimo. Essa mulher pode ter intercorrências. E aí depende. Tem o pós-gestacional, que é a queda brusca de hormônios quando essa placenta é expelida, né? Então a mulher vai ter que lidar com mudança de tarefas, assumir novos papéis, abandonar identidades anteriores porque ela se torna mãe. E a angústia, porque agora ela é permanentemente responsável em passar, né? Em criar uma pessoa. Isso daí gera uma angústia. Muito, e claro, é um processo lindo. Eu falo que ser mulher não é fácil, mas é um processo bonito, é de evolução, é subjetivo, é de geração de vida, independente de filho, geração de vida, né, de cuidado. Mas tem que se olhar mais socialmente para essas mulheres, porque muitas vezes elas são negligenciadas,
são pouco Uma validadas. curiosidade, doutora, você falou que vem crescendo o número de homens no consultório. O que que eles trazem a primeiro momento? Eles falam que estão tristes, estão angustiados? Quais são os termos mais utilizados no consultório pelo público masculino? Os homens, de modo geral, têm mais dificuldade em poderem expressar o tipo de sentimento que tem, né? Então, às vezes, não consegue nomear o que é aquilo, mas é um mal-estar, é um incômodo, né? O Uma homem, desmotivação. desmotivação, eu tô muito irritado, eu não tô conseguindo dar conta do meu trabalho, em casa tá uma confusão, porque eu fico irritado, a gente briga. Então, a maior busca vem sendo nesse sentido também, além dos transtornos de impulso, né? Do consumo aí de excesso de telas, jogos, né, do vício em jogos, de vício em pornografia, dos transtornos de uso de substâncias, mas o homem vem procurando mais precocemente por quadros mais depressivos e ansiosos. Tá certo. Doutora, muito obrigado por todo o conhecimento que você trouxe. Como fazemos para localizá-la? Eu que agradeço. Vocês podem me localizar no site Lilian Félix, no Instagram, Lilian Félix Psiquiatra, no YouTube, só digitar Lilian Félix Psiquiatra que já me encontra, tá? E tem o nosso telefone também, que é o 11 96460 4003. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. E para você que precisa de atendimento domiciliar e busca cuidadores, entre em contato conosco no 11 94007 5391, no meu Instagram, @edivaldo.toledo, ou no Instagram da Cuidare, @cuidareasaúde. Aguardo você toda segunda-feira, às 15 horas, no Jornal de Jundiaí, no Spotify e na Rádio Difusora. Até lá. Tchau, tchau.